Olá a todos, a porção dessa semana se chama Shelah e ela pode ser encontrada lá no Números, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, e vai até o capítulo 15, o versículo 41. A mensagem que nós vamos aprender nessa semana é: Amém. Imagine que tudo que você for falar, há alguém ali do seu lado dizendo Amém, que assim seja. Por quê? Porque essa porção ela nos conta sobre os espias. Os espias retornaram da terra de Israel. Haviam sido enviados 12 espias. E desses 12 espias, houve 10 deles que trouxeram um relato negativo. Falaram mal da terra. Eles não apenas trouxeram o relatório, eles trouxeram junto com o relatório conclusões. E conclusões que demonstravam uma falta de fé em Deus. Proposital? Talvez não. Falta de fé não era. Talvez eles tivessem algum outro interesse. Mas tudo bem. Mas fato é que eles falaram coisas terríveis. Que eles seriam derrotados pelos inimigos, que eles iriam, se soubesse que era para morrer no deserto ou voltado para o Egito, coisas do tipo. Eles começaram a reclamar. Murmuraram a noite inteira com o intuito de fazer aquelas outras pessoas que estavam ouvindo eles serem convencidas daquilo. E sendo convencidas daquilo, elas não lutariam contra os inimigos, elas não conquistariam a Terra Prometida. Falaram até em voltar para o Egito, e Deus falou que Egito nunca mais. E uma coisa que nós aprendemos bem, Egito nunca mais. O pessoal muito fala sobre queimar todos os barcos, você não tem um caminho de volta. A Bíblia nos ensina esse mesmo padrão, não voltar para o Egito, não retroceder. Se voltar atrás, minha alma não terá prazer nele. A Bíblia nos dá esse mesmo padrão. Mas o que acontece? Aquelas pessoas ficaram murmurando e talvez elas estivessem com medo. Aquelas pessoas começaram a falar mal, que as coisas não iam dar certo. Talvez elas estivessem inseguras, talvez elas estivessem decepcionadas, tristes, mas elas falaram. Números 14, versículo 27. Deus disse: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Número 1. Deus ouve as tuas murmurações. Não são palavras ao vento. Número 1, Deus ouve o que você fala. O que você tem dito é agradável aos ouvidos de Deus? Será que Ele se decepciona? Não como alguém que é surpreendido, mas como alguém que é desagradado com aquilo que você diz? Isso demonstra que tua fé, tua gratidão a Ele é grande? Ou é baixa? Ou é nula, nem existe? Qual é a mensagem que você transmite com aquilo que você fala, mesmo quando está sozinho ou diante de todos, mas sobre as coisas que Deus te dá, as situações que Ele te coloca? Porque Deus está no controle de tudo e das nossas vidas. O que nós aprendemos na Bíblia é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo Ele fará. Então, se Ele está fazendo, se Ele está no controle da tua vida e você está reclamando, mesmo que sua indignação não seja talvez direto com Deus, ou você acha que não. Se Ele que está no controle da tua vida, a reclamação é contra quem? Temos que pensar nisso. O versículo continua dizendo: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei a vós como falastes aos meus ouvidos. Sabe o que aconteceu? Aquele povo morreu no deserto, aquele povo não conquistou a Terra Prometida, os inimigos que eles falaram que eram gigantes e que eles eram como gafanhotos perto deles, eles foram esmagados por estes mesmos inimigos como gafanhotos. Por quê? É uma maldição que Deus lançou sobre eles? Não. Foi um amém. Deus não amaldiçoou eles a morrer no deserto, Deus disse amém. Quem falou em morte no deserto foi eles. Deus não condenou eles a serem esmagados pelos inimigos. Deus apenas disse amém, porque era isso que eles estavam falando. Então, se hoje Deus disser amém para aquilo que você está falando, o que vai acontecer? Essa é a lição, essa é a chave que essa porção traz. Se Deus falar amém, o que vai acontecer comigo? Se Deus disser amém para tudo hoje, o que eu digo,
o que que vai acontecer? Coisas boas, coisas ruins? E sabe de uma coisa? Geralmente, toda palavra positiva ela é relativa. Está bom. Mas o quão bom? Tem dinheiro? Tem. Mas o quanto tem? Tem força? Tem. Mas o quanto tem? Muita força ou pouca força? Está alegre? Sim, estou. Muita alegria ou pouca alegria? Porém, a palavra negativa ela é terrível. Ela é a ausência de luz. Porque a palavra negativa ela não é relativa, ela é absoluta. Você quer ver? Tem dinheiro? Não. Muito não ou pouco não? Não, simplesmente não tem. É absoluto. Tem força? Não. Então tá com não força pouco ou tá com não força muito? Não, tu simplesmente não tem força. Tem energia? Não. Tem alegria? Não, simplesmente não tem, não se pode interpretar mais nada além disso. Então olha a diferença da palavra negativa, o quanto ela é absoluta, o quanto ela é trevas, o quanto não se pode tirar algo bom dela. Enquanto a palavra positiva ela é relativa. Então pense comigo, eu semeio 5 palavras positivas e depois eu solto uma palavra de maldição, uma palavra de murmuração, uma palavra negativa a troco de nada, que não resolve nada na minha vida, e ela ainda, o que ela faz? Ela sabota as outras, as boas que eu tinha dito. E se Deus disser amém? Então nós saímos daqui com esse pensamento. E se eu disser amém, o que vai acontecer? E se minhas palavras estão estimulando Deus a dizer amém, o que vai acontecer? Ao que eu estimulo Deus, o Criador, o único que não vive debaixo de regras e que faz o que quiser. Se eu estimular ele a dizer amém, o que acontece comigo? Então essa é a lição que nós aprendemos aqui hoje. O próprio Novo Testamento ele diz, né? Se é de boa fama, se é bom, se é louvável, se é qualquer coisa boa, fale sobre isso. Agora, se não é, não fale. Porque pode trazer para ti a destruição. Então, muito cuidado em reclamar da vida, reclamar das coisas de modo geral, isso não é bom. E é uma coisa que todos nós, eu, você, todos nós, a gente é muito tentado. Tem que mudar isso. E a única maneira de mudar é se conscientizar dessa verdade todo dia. Deus está bem aqui. E se ele disser amém? O rei Davi teve um sucesso, né? O rei Davi foi um homem que a gente pode falar sucesso. Pessoas vão dizer, mas ele errou, mas ele fez isso, fez aquilo. A gente fez isso ou pior. Todo mundo. Mas ele saiu de uma posição muito baixa na vida dele e subiu demais. E eu não estou falando só profissionalmente ou na vida, na sociedade, mas com Deus, porque quem ergueu ele foi Deus. Quem se agradou dele foi Deus. Quem mandou o profeta e até onde ele estava foi Deus. Vou escolher um homem segundo meu coração. Esse é o Davi. Então ele teve muito sucesso. Muito. O nome dele não foi apagado até hoje. Muitos que estão me ouvindo agora têm por nome ou um filho seu ou um parente chamado Davi. Tá? Então isso é sucesso. Esse salmista e rei, ele escreveu: tenho sempre o eterno Deus diante de mim. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o sucesso dele, boa parte, estava ligado à consciência que ele tinha de que o tempo todo Deus estava ali. Se você conseguir ter isso, se você conseguir fazer esse exercício, as coisas passam a ser diferentes. Por quê? Porque você vai agir diferente. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.